Para falar a verdade, eu duvido que eu vou falar alguma novidade para vocês nessa tarde. Algo que seja completamente novo. É muito provável que eu fale alguma coisa, e muitas coisas que na verdade vocês já sabem. A minha esperança e a minha expectativa é de falar aquilo que o Espírito Santo está querendo dizer, para integrar algumas coisas que nós já sabemos, e integrar essas coisas às nossas vidas, à prática, à nossa busca, a maneira que a gente caminha. Na verdade, já perdi o interesse de falar coisas bonitas. Eu estou querendo falar aquilo que o Espírito Santo quer que seja falado para nós nesse dia de hoje. E dentro disso, há algo no meu coração, porque quando o Espírito Santo começou a gerar em mim o desejo de fazer parte da geração que recebesse Jesus na terra, parte da geração reconhecido como os filhos de Deus, sendo feitos à imagem de Jesus, caminhando na terra, na plenitude da unção que Jesus andava. O Espírito Santo começou a gerar em mim o conhecimento de algumas implicações, algumas coisas que eu teria que deixar e teria que ser transformado na minha vida, um preço a pagar. Porque se nós queremos ser uma geração como a igreja sobre a terra, se queremos ser como a geração que vai receber Jesus, algumas coisas vão ter que mudar. Como igreja, eu estou falando igreja cristã, conhecida até hoje, temos tido momentos altos e momentos baixos. E eu creio que nós estamos vivendo, na verdade, um momento baixo também da igreja, em alguns aspectos. Nunca houve tanto escândalo de pecado. Em todas as áreas. A área financeira, a área de sensualidade, imoralidade. E isso, na verdade, é difícil fazer distinção entre igreja católica e igreja protestante, porque na igreja cristã como um todo, você pode encontrar isso tradicionais e pentecostais, históricos e neopentecostais, e comunidades e igrejas tradicionais e denominacionais. Você vai encontrar isso em muitos lugares. Algumas coisas vão ter que mudar. E eu creio que uma dessas coisas, e o que eu desejo fazer nessa tarde, é ressaltar isso, ressaltar essa verdade, e nós vamos passar um tempo onde nós queremos simplesmente praticar a implicação desse um princípio que eu creio que Deus está querendo integrar às nossas vidas. Capítulo 8 de Romanos, versículo 14. Uma passagem que eu acho que todo mundo já conhece. Muito simples. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu creio que o fator ou a característica que mais destacava a vida de Jesus
em relação à vida dos outros entre quem ele convivia era o fato dele ser guiado pelo Espírito Santo. Se nós entendemos que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, significa que ele é o exemplo para todos nós. Isso significa que as características da sua vida precisam se tornar as características das nossas vidas. E eu não sei o que você pensa a respeito da vida de Jesus, no sentido da sua divindade e a sua humanidade. Você pode abrir, deixa marcado aqui, e passa para frente um pouquinho para a carta aos Filipenses. Procura não perder o lugar em Romanos 8. Filipenses 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Quando Jesus foi enviado da presença do Pai para a terra, ele abriu mão daquilo que fazia ele ser igual a Deus. Ou seja, ele abriu mão da sua divindade. E aqui na terra, ele assumiu a humanidade por completo. Esse fato é muito importante porque há muito que se fala e durante muitos anos eu fui orientado por uma ideia errada, por um conceito errado, que as coisas que Jesus fazia, ele fazia por causa da sua divindade. Então os milagres que ele fazia por causa da sua divindade. Os sinais que ele fazia, ele podia andar sobre as águas porque ele não era humano, ele era divino. Mas a Bíblia nos ensina que quando ele deixou a presença do Pai e veio para a terra, ele abriu mão, ele se esvaziou daquilo que fazia ele ser igual a Deus. E tomou a forma de servo, igual a nós. Ele deixou a sua divindade. Assumiu a forma de ser humano, que quando o ser humano foi criado, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ainda havia nele características que todos nós temos, que nos faz semelhantes. Não Deus, mas semelhantes a imagem e semelhança de Deus. Tem coisas em nós que refletem o caráter, os atributos, certas características de Deus. Jesus se encontrou aqui na terra igual a nós. É tão importante esse princípio, porque se nós pensarmos, se nós formos orientados de que Jesus era divino e por causa da sua divindade ele fazia as coisas que ele fazia, ninguém aqui vai poder ser divino. Então não vamos ser como Jesus. Ele era uma espécie única. Não podíamos ser como ele. E tudo que a Bíblia ensina é que não somente podemos,
mas devemos ser como Ele. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. É a vontade do Pai que sejamos feitos conforme a sua imagem. E uma das coisas que eu vejo que a palavra fala e deixa muito claro, a característica desse Filho de Deus é que ele era guiado pelo Espírito Santo. Quero ressaltar algumas coisas e nós vamos ver implicações até onde isso vai para nós como igreja. A palavra nos afirma de 2 homens que foram batizados, cheios do Espírito Santo, desde o ventre materno. O primeiro que a Bíblia fala é João Batista. E talvez você estranhe isso, mas a palavra afirma que desde o ventre da sua mãe, ele foi cheio do Espírito Santo. Guiado, conduzido pelo Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Uma ação da parte de Deus separando a vida desse homem. E nós sabemos que ele foi o homem que Deus escolheu para preparar o caminho do Senhor. O segundo foi Jesus, cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Isso se torna, esse princípio e essa observação é tão importante, por quê? Porque a gente precisa observar a razão pela qual a igreja primitiva foi tão eficiente e eficaz em alcançar o Império Romano, as nações ao redor, nos seus dias. Vamos fazer um paralelo. Primeiro vamos observar a vida de Jesus. Jesus, desde pequenininho, desde o ventre da sua mãe, ele é cheio do Espírito Santo. E à medida que ele vai crescendo, a Bíblia somente dá alguns flashes para nós. Você vai lembrar que tem um aos 12 anos de idade, onde ele é encontrado na casa de quem? Do seu pai. Ele ficou para trás. Olhou para os pais, quando eles voltaram para procurá-lo. Ué, mas vocês não sabiam que eu estaria na casa do meu pai? Havia alguém conduzindo esse menino. E os doutores da lei, nesse encontro, nesse momento, estavam reconhecendo a sabedoria que ele tinha, devido ao Espírito que estava operando nele. E se surpreendia com as palavras desse menino. Se surpreendia, se nós formos avaliar hoje, não era porque o menino tinha sabedoria em si, e sim porque esse menino tinha intimidade com o Espírito de Deus. O Espírito que tinha se retirado do ser humano na hora que Adão e Eva pecaram, o mesmo Espírito que era o Espírito de vida que iria conduzir os filhos de Adão e Eva a implantar o reino de Deus na terra. O Espírito de Deus que tinha sido soprado nas suas narinas para fazer deles alma vivente, pessoas que pudessem ser guiados, conduzidos, capacitados para fazer a obra que Deus queria que fizessem. Ao pecar, esse Espírito foi retirado. E agora esse Espírito vem e enche a vida de João Batista,
para preparar o caminho, conforme a palavra do Pai, e enche a vida de Jesus. Interessante, e até muito importante para nós, é um conceito aqui. Eles precisavam do Espírito nas suas vidas, porque o seu papel, o papel de João Batista, era um papel tão importante, que requeria a capacitação do Espírito Santo no dia a dia. Senão esse menino não podia fazer o que ele estava na terra para fazer. E desde pequeno, João Batista iria fazer algo contra as convenções e tradições dos seus dias. Ele seria conduzido pelo Espírito Santo num caminho novo, num caminho que a estrutura religiosa, a estrutura dos judeus não comportava. O pessoal do som, eu posso descer aqui? Tem problema de eu descer? Não? Ótimo. É muito importante entendermos isso, porque hoje em dia, nós precisamos compreender o que é ser guiado pelo Espírito. Muitas vezes nós queremos ser espirituais, e nós queremos manifestações, nós queremos palavras, visões, para mostrar que nós somos espirituais. Mas a ideia de ser guiado pelo Espírito Santo não é esse. Jesus foi batizado, foi cheio do Espírito Santo, para ele cumprir a razão pela qual ele veio para a terra. O anjo anunciou a Maria a vontade de Deus Pai para com Jesus antes que ele nascesse. Para cumprir esse propósito, era necessário Jesus ser guiado pelo Espírito Santo. João Batista, para o seu pai, Zacarias, o anjo já falou a razão pela qual Deus estava o enviando para a terra. Para cumprir esse propósito, era necessário João Batista ser guiado pelo Espírito Santo. O seu pai, Zacarias, era o sumo sacerdote nos seus dias. O seu filho, pensa bem, pensa comigo, até hoje nós somos assim. As pessoas olham para os meus filhos, Benjamim e Rebeca, e eles projetam, não, ele tem que fazer a mesma coisa que o pai está fazendo. Se tem filhos de pastores aqui, vocês sabem o que é viver debaixo da pressão de uma projeção da igreja, da estrutura eclesiástica, esperando que você seja igual ao seu pai. E no caso de João Batista, a vontade de Deus não era para ele ser o sumo sacerdote dentro do templo. Por isso, o Espírito de Deus, através do anjo do Senhor, foi lá falar com Zacarias e disse: Zacarias, você tem que entender que teu filho vai ser o cumprimento da profecia a respeito de Elias, que vai preparar o caminho do Senhor. E o manto de Elias vai estar sobre ele. E ele não vai crescer dentro do templo. Ele vai crescer fora do templo. E ele cresceu no deserto, onde o Espírito Santo ministrava a vida dele dia após dia após dia. Estou vendo aqui muitos jovens. Tem alguns de vocês que têm ouvido o Senhor. Você tem se separado. E você tem ficado calado. Você tem
separado a tua vida para ouvir Deus, para estar na presença de Deus, e parece que a única coisa que você consegue conversar é reino de Deus. Você não consegue conversar sobre futebol porque você não consegue conversar sobre coisas da vida, empresas, coisas assim, você não consegue porque há algo que arde dentro de você. E você sabe quem você é. Não é que você queira ser assim. Deus te fez assim. Era assim com João Batista, era assim com Jesus. Eles sabiam que eles estavam na terra por uma razão. E havia uma vontade do Pai que eles tinham que descobrir e fazer. Quero estabelecer isso como paralelo porque na vida de Jesus, Hebreus nos ensina que ele aprendeu a obediência. Quantos anos que Jesus treinou a obediência? Antes de ser liberado para o ministério, ele estava sendo treinado. Com quantos anos ele entrou no ministério? 30 anos. Quantos anos que Deus treinou Jesus na obediência? Deixa eu compartilhar uma ideia com você. Se Deus desse para você hoje toda a autoridade que estava sobre Jesus, a plena autoridade de você olhar para qualquer enfermo e dizer ser curado, você olhar para qualquer aleijado e dizer levanta-te e acontece. Você está com a estrutura para fazer isso? Você iria puxar a glória para si ou ia deixar toda a glória cair para o Pai? Jesus foi treinado em obediência durante 30 anos. Durante 30 anos, Jesus aprendeu a ouvir a voz do Espírito Santo. O Filho de Deus era guiado pelo Espírito de Deus. Jesus chegou a dizer, quando questionado em relação à autoridade que ele exercia para expulsar demônios, os fariseus estavam acusando ele de ser guiado por Belzebu, um dos maiorais no reino das trevas. E Jesus disse, o que você está pensando? O filho, e ele se referia como filho nesse momento. O filho por si não faz nada. Em uma hora ele falou, o que eu ouço o Pai falar, as palavras que eu falo, eu não falo por mim. O que eu ouço o Pai falar, eu falo. O que eu vejo o Pai fazer, eu faço. Jesus, que era Jesus, um homem sem pecado, não conheceu a contaminação pessoal do seu próprio pecado. Não se achou digno de tomar decisões próprias. Não queria tomar decisões por seus achismos. Assim, eu acho que isso seria melhor. Ele esperava a direção do Pai. É por isso que quando o Pai liberou Jesus, e ele começou a curar e ressuscitar os mortos, e curar os aleijados, e purificar os leprosos, e quando ele falava com uma audiência, sendo os discípulos, sendo os 3, sendo só Pedro, sendo uma multidão, todos eram tocados. Porque ele não falava por si.
O que ele ouvia o Pai falar, ele falava. E o Espírito de Deus presente e pairando sobre a multidão, preparava as pessoas para reconhecer que a sua voz não era a voz de si mesmo. Ele não estava falando as próprias palavras. E sim, ele estava falando as palavras do Pai. Por isso, quando ele liberava uma palavra de cura, o enfermo era curado. Por isso, quando ele pregava, as pessoas eram tomadas pelo Espírito Santo. Por isso, quando ele simplesmente falou para Pedro, vai pescar de novo. Ao pescar uma grande pesca, Pedro olhou para Jesus e disse, afasta-te de mim, pois eu sou pecador. Que a santidade, a revelação da santidade de Deus tem a ver com a pesca? A presença de Deus que pairava sobre Jesus. E a palavra que Jesus falou foi do Pai. Justamente para gerar temor em Pedro e os outros discípulos. Jesus sabia que o Pai não procurava nele alguém que cumprisse ou completasse algo que faltava em Deus Pai. Jesus não estava aqui na terra para ajudar o Pai. Ele não estava aqui para dar uma mãozinha para o Pai. Às vezes nós como igreja vivemos assim. Temos boas ideias, temos estratégias, temos aquilo que nós achamos que vai ser bom para a igreja. Jesus não vivia assim. Simplesmente não vivia assim. Ele não falava, Pai, eu quero fazer isso e quero a tua bênção. Eu vou fazer assim, eu quero que o Senhor abençoe as obras das minhas mãos. O princípio de Jesus é encontrado em Romanos 8:14. O Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você vai poder reconhecer o verdadeiro Filho de Deus, porque ele não anda pelos seus achismos, ele não anda pela sua própria força, ele não se conduz por si. A igreja primitiva, fazendo um paralelo, por que a igreja primitiva via tanto sucesso? Eu queria que você observasse através de uma experiência da igreja primitiva, como a presença do Espírito Santo era tão palpável naquela época, tão real. Quando Ananias e Safira mentiram, o Espírito Santo tinha falado com Pedro, e Pedro falou para eles, como é que você ousa mentir para o Espírito Santo? Havia uma consciência na liderança da igreja naquela época, que nós não estamos andando porque a nós foi confiado a condução da igreja. Já existe alguém que foi delegado da parte do Pai
para conduzir a igreja. E Pedro sabia que não era ele. E Tiago sabia que não era ele. E o João sabia que não era ele. E Mateus sabia que não era ele. Mais tarde, Lucas sabia que não era ele. Paulo, mais tarde, sabia que não era ele. Todos sabiam que a pessoa delegada para conduzir a igreja de vitória em vitória chamava Espírito Santo. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A igreja primitiva caminhava de vitória em vitória. Se você observar, teve uma hora que os apóstolos, os primeiros apóstolos, enfrentaram um problema na distribuição de pães entre as viúvas do pessoal. E tinha um grupo que estava recebendo mais pão que os outros. E aí o pessoal começou a reclamar: peraí, o pessoal da distribuição está fazendo o favorito, está deixando mais pão para esses e menos para esses. Não é justo isso. Os apóstolos pararam e falaram: sabe uma coisa? O Espírito Santo nos disse, olha só, eles não resolveram. Gente, como é que nós vamos resolver isso? O que eles fizeram mostra que eles falaram: Espírito Santo, como é que a gente resolve esse problema? Olha só o paradigma. Eles tinham aprendido isso andando com Jesus. Eles tinham aprendido isso andando com Jesus. Tinha ficado claro para eles que Jesus era guiado pelo Espírito Santo. E que se eles iam fazer a mesma coisa que Jesus estava fazendo, se eles seriam discípulos de Jesus, eles teriam que ser guiados pelo Espírito Santo, tal qual Jesus. Primeiro eles disseram: o Espírito Santo nos disse. E eles deram a solução. É interessante que tinha que escolher homens para resolver esse problema, cheios do Espírito Santo. Ou seja, para resolver isso, o Espírito Santo diz que ele tem mais alguns que também são guiados pelo Espírito Santo, e nessa solução do Espírito Santo vai se resolver o problema. Porque esses homens que vão resolver esse problema não podem pensar que eles estão resolvendo o problema. Tem que ser a solução do Espírito Santo. Você está vendo as implicações disso para a igreja primitiva? E os apóstolos diziam: nós não podemos fazer isso porque nós não podemos deixar a oração e a palavra. O que eles estavam vivendo? Realidade que eles estavam vivendo, que fez esse povo parar, não ir atrás. Então eu vou lá resolver. Nós seríamos imediatistas. Eu vou achar quem está segurando mais pão e eu vou tirar ele daí. Eles perceberam: peraí, nós não podemos deixar a oração e a palavra. Por quê? Que realidade que eles estavam vivendo? A realidade da condução do Espírito Santo na vida da igreja. Eles sabiam que aqueles momentos, aquela busca, aquela orientação do Espírito Santo era o segredo do sucesso da igreja. E se não houvesse essa direção do Espírito Santo, como a igreja, eles não iam mais caminhar. E sem a direção do Espírito Santo, o reino de Deus
não seria implantado. Os apóstolos, nós podemos ver pela pergunta que fizeram para Jesus: quando que vai ser implantado o seu reino? Eles estavam prontos a dar as suas vidas para a implantação do reino. Eles não estavam olhando, eu quero uma congregação em Jerusalém, filial em Antioquia, um grupo caseiro em Belém. Eles sabiam que eles faziam parte da implantação do reino. E por isso era tão importante eles receberem a direção do Espírito Santo para serem bem-sucedidos. Tão importante era isso depois. Nós podemos ver esse princípio se repetir em Atos 19, quando Paulo vai para Éfeso. E a pergunta de Paulo é: vocês conhecem o Espírito Santo? Vocês conhecem o Espírito Santo? Paulo não perguntou: vocês falam em línguas? Vocês foram batizados com línguas? Paulo não perguntou isso. Vocês conhecem o Espírito Santo? Paulo tinha passado um tempo de busca, um tempo de separação, um tempo de voto. Atos 18, você pode ler depois. Ele tinha entrado numa crise. E nessa crise, ele estava vendo que a palavra do Senhor ainda não estava se cumprindo a respeito da sua vida, do seu ministério. E é evidente que nessa busca, Deus dá algumas respostas para ele, porque quando ele chega em Éfeso, ele chega para arrebentar, e a primeira pergunta dele é: escuta, vocês conhecem o Espírito Santo? Ele está perguntando: vocês são guiados pelo Espírito Santo? Ele está revelando algo que ele recebeu. Deus tem falado comigo durante essa minha busca. Se nós não formos guiados pelo Espírito Santo, o reino do Pai não vai ser implantado. Porque para implantar o reino do Pai, não se trata da gente se juntar aqui e sentar um com o outro e falar coisas bonitas sobre o reino de Deus. Para implantar o reino de Deus, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Onde é que você trabalha? Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo quando você está fazendo vigilância lá. Quando você está lá no seu trabalho. Quem estuda aqui? Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo lá na escola. Quando você está interagindo com seus colegas, com seus professores, com a direção da escola. Se o reino de Deus vai ser implantado, você vai ter que levar e viver o reino de Deus no meio da sua família que não conhece Jesus ainda. Os seus parentes que não conhecem, porque você foi feito para ser luz no meio das trevas. Só pode ser se você é guiado pelo Espírito Santo. Os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. É por isso que Paulo fez essa pergunta para os Efésios: vocês conhecem o Espírito Santo? Porque ele sabia que para implantar o reino de Deus nessa cidade de Éfeso, cada discípulo teria que ser guiado pelo Espírito Santo. E se dedicaram. E em Éfeso, houve o maior avivamento de todos os tempos do Novo Testamento. Alcançou no mínimo mais 6 cidades vizinhas. E chegamos em Apocalipse 2 e 3. E Jesus arrebata João para pedir para João: por favor, escreva algumas cartas para mim, que tem que ser entregues para o anjo das igrejas. Essas igrejas, amados, são igrejas do avivamento.
Nós precisamos entender isso. A primeira igreja citada é a igreja de Éfeso, onde os bruxos, feiticeiros, o pessoal das trevas, todo mundo trouxe suas bugigangas das artes mágicas e faziam fogueiras. Isso é Paulo Coelho, Chico, tudo quanto que você pensa de bruxo. Chico Xavier, né? Olha, você pode imaginar o impacto do evangelho no Brasil? Se Deus tocasse essas pessoas e trouxessem os seus livros, tantos, psicografados e tudo isso, e colocasse aqui e dissesse: escuta, tudo isso é mentira. Você pode imaginar o impacto disso na nossa nação? Isso que estava acontecendo em Éfeso. A palavra diz que temor pairava, o temor de Deus pairava sobre a cidade. Como é que isso começou? Paulo tinha uma coisa que ele sabia que tinha que acontecer com cada crente, cada discípulo. Tinha que ser guiado pelo Espírito Santo. 30 anos depois, Jesus pede para o João escrever uma carta para a igreja em Éfeso e para mais 6 igrejas que são de cidades vizinhas de Éfeso. E ele termina a carta, cada carta ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, ou tem a dizer às igrejas. Você sabe que essa frase, na verdade, é uma denúncia? Como é que João recebeu essas cartas? Ele foi arrebatado para a presença de Jesus. Sabe o que isso significa? Que nas 7 igrejas não havia mais quem ouvisse o Espírito Santo. Jesus tinha avisado: eu vou para o Pai, convém que eu vá. Porque eu vou rogar ao Pai e Ele vai enviar o outro conselheiro. Assim como eu tenho sido com vocês, o Espírito Santo será. Ele vai te guiar. Apenas 30 anos tinham passado. E não havia quem ouvisse o Espírito Santo. Em Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia. Não havia mais quem ouvisse o Espírito Santo. Então, Jesus está olhando, não tem ninguém ouvindo. Vem cá, João. Anote para mim, por favor. E finalizando, avisa que eu não estou afim de ficar fazendo isso não. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas. O Espírito foi delegado pelo Pai para conduzir a igreja na implantação do reino de Deus. Nós precisamos entender isso. Deus não está procurando a nossa ajuda. Ele não tem que ver o nosso plano traçado bonitinho. Eu quero um prédio assim, 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 assim. Quero tantos ônibus. Eu quero um departamento infantil assim, 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 assim. Eu quero fazer assim, assim, assim com os jovens. Eu quero tais instrumentos. E nós apresentamos a lista. Ele não é obrigado a fazer isso, amados. Ele já tem o plano. Está demorando porque nós não estamos recebendo o plano dele.
Nós não estamos interessados primeiro em nos envolver e ser a geração que recebe Jesus, que faz aquilo que é necessário para receber. Segunda coisa, por não ser interessado nisso, não estamos nos preocupando com o que Ele quer fazer. Estamos mais preocupados com nossos planos, com os nossos desejos. Deus não precisa da nossa ajuda. O que Ele quer é a nossa cooperação. Assim como Ele encontrou em Jesus, assim como Ele encontrou em João Batista, Ele está querendo nos encher do seu Espírito, a fim de encontrar filhos e filhas obedientes até a morte. Vocês sabem uma das razões que a igreja primitiva vencia? O sangue do Cordeiro, o testemunho, e porque na hora que precisava, eles não contaram, eles não queriam mais viver do que morrer por Jesus. Não era importante. Eu tenho que viver a todo custo. Eles estavam prontos a darem as suas vidas pelo seu rei. Deus não está procurando nossa ajuda. Os nossos planos não vão trazer o reino de Deus para a terra. Deus não precisa das minhas boas ideias. Ele já tem um plano. Jesus e João Batista sabiam disso. A igreja primitiva tinha aprendido isso. E por isso eles estavam tão insistentes em permanecer na direção do Espírito Santo. Insistentes em esperar. A igreja primitiva, e você pode escrever o que eu vou dizer agora, porque o Espírito Santo vai nos conduzir a esse ponto. Muitos ministérios estão chegando ao momento em que Deus vai dizer o que Jesus falou com os primeiros discípulos. Eu quero que vocês esperem em Jerusalém até que. Muitas vezes a igreja, nos nossos dias, os nossos ministérios, nós marcamos 10 dias para buscar a direção de Deus, a imagem do que aconteceu quando o Espírito Santo veio sobre a igreja primitiva. Foi apenas depois de 10 dias. Jesus tinha mandado esperar o poder do alto, o cumprimento da promessa, o derramar do Espírito Santo sobre a igreja primitiva, que tinha apenas 120 pessoas. Só 120 pessoas. O ministério do Filho de Deus tinha só 120 pessoas no frigir dos ovos. Eu acho que a maneira que a gente vive julgando ministérios pelo número está errado. Jesus tinha preparado os 120. Jesus tinha discernido o tempo da sua vida. Ele foi obediente ao Pai, porque ele sabia que a parte dele era obedecer o que o Pai queria que ele fizesse. Fosse 10, 12, 100, 120, 1.200... ele tinha que ser fiel em cumprir o que o Pai pedia para ele. Pelos nossos padrões hoje, Jesus não seria muita coisa não. Meus irmãos,
Não deixa o diabo emprestando a boca de muitos dentro da igreja menosprezar os 80 que você tem. Nós temos que ser fiel em obedecer o Pai. Jesus foi fiel. E no final dos 3 anos e pouco de ministério, tinha 120. Que tinham ouvido o ensino de Jesus. E estavam ali aguardando a promessa. Eles não estavam ali por um período de 10 dias. Eles estavam ali até que hoje nós marcamos 10 dias, porque foi 10 dias, e nós pensamos que o Espírito Santo vai vir em 10 dias, ou até apressamos um pouquinho e falamos, bom, dá-nos o seu plano em 3 dias. Muitos ministérios, para gerar uma dependência plena do Pai, para a gente parar com os nossos planos. Porque o Pai não tem que respaldar os nossos planos. Ele não é obrigado a pagar as contas daquilo que Ele não pediu para fazer. Muitos ministros vão ouvir o Senhor falar o que Jesus falou para os seus discípulos. Fica até que. Mas eu vou ter que fechar a igreja. Primeiro, isso aqui não é igreja! Tu és igreja. Tu és igreja. Tu és igreja. Eu sou igreja. E se o Espírito Santo fala comigo, vai se retirar até que a igreja não é minha. Oh, Tongão! Se ele falou para eu me retirar, ele vai cuidar da igreja. E eu tenho que aprender que ele é capaz. E quem sabe aí, alguns filhos de Deus vão descobrir que eles podem ser guiados pelo Espírito de Deus, porque não vai ter o Mike dizendo e não vai ter um pastor falando vai ter que parar. Espírito Santo, o que eu faço? E mais e mais e mais vão descobrir a direção do Espírito Santo. Porque a igreja que Deus vai usar para implantar o seu reino na terra terá que ser guiado pelo Espírito de Deus. Não tem outro jeito. Não é o pastor guiado pelo Espírito de Deus e o pastor guiando os membros. Esse não é o paradigma. Porque o pastor não está presente em 99% da minha vida. Ele está ausente. Agora, o Espírito de Deus não.
Para isso, João Batista falou a respeito do Filho de Deus: eu vos batizo com água, mas quando ele vier, se referindo a Jesus, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quero falar rapidamente sobre isso, porque primeiro, por favor, não voe para outro lugar, não. Eu já sei o que é o batismo do Espírito Santo. Quem sabe você vai ouvir uma nova ideia. Porque o batismo do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, é o batismo com o rio de Deus. Ezequiel tem uma experiência onde ele é levado num rio até os tornozelos, depois até os joelhos, depois até os lombos, depois até lá no fundão, onde ele não consegue tocar embaixo, ele fica nado. Eu creio que isso descreve a vida de várias pessoas que estão experimentando o rio de Deus, a vida no Espírito, até os tornozelos. Só estão refrescando os pés, mas ainda não pularam para serem guiados, porque ainda tem controle. Até os joelhos, idem. Até os lombos, idem. O desejo do Pai é de nos levar todos ao lugar onde ficamos a nado, e não mais controlamos as nossas vidas, e sim o rio nos leva e nos conduz. Eu creio que nós podemos ter várias experiências de batismo, justamente para nos conduzir a esse ponto. Eu não quero julgar a vida de ninguém dizendo: você anda até os tornozelos, mas você anda até os joelhos, e você até os lombos, mas eu não sei até que ponto eu estou. Eu só sei que eu preciso de mais e mais e mais experiências, porque eu sei que o meu destino em Deus, meu destino como filho de Deus, é estar lá no fundão, onde eu não tenho mais controle, e o Espírito de Deus me conduz. Para isso, Jesus, presta atenção nisso aí, quem pode nos batizar com o Espírito, é aquele que é batizado com o Espírito. Jesus. Aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, pode nos batizar com esse Espírito que o guia. E eu quero frisar isso para nós nessa tarde. Nós vamos ficar um tempo buscando o Senhor, me conduza mais. Eu quero mergulhar mais. Eu quero ser conduzido para mais. Mas é olhar para Jesus. Porque Jesus, João Batista falou, é Jesus que nos batiza com o Espírito Santo. Isso está diretamente ligado à manifestação dos dons espirituais. É por isso que eu quero trazer uma correção bem rápida. Muitas vezes nós temos nós temos tornado o batismo do Espírito com o Espírito Santo o batismo com línguas. E há um erro nisso. Algo sutil que tem entrado na vida da igreja. Nós temos colocado como o sinal o falar em línguas. E o sinal do batismo com o Espírito Santo não é que se fale em línguas, é que seja guiado pelo Espírito de Deus. Falar em línguas é uma das evidências. Mas ainda, muitas vezes nós falamos e nós apresentamos
o falar em línguas como um sinal, e de repente isso se torna um carimbo na nossa espiritualidade. E isso é tão real que a nossa pergunta se tornou: você foi batizado com línguas? Você foi batizado em línguas? E quando eu fui batizado em línguas, e essa é a nossa linguagem, evidenciando que o dom de línguas se tornou um carimbo de espiritualidade, um carimbo de cheguei. E nisso nós mostramos uma ignorância tão grande, porque o próprio dom de línguas se manifesta em nós, porque nós não sabemos orar. Se línguas é carimbo de alguma coisa, é carimbo de carência, de ignorância espiritual. Eu pessoalmente acho que se a gente ensinasse corretamente, muitas pessoas seriam batizados com o Espírito Santo, e até iria evidenciar a manifestação de línguas, porque a pessoa iria pedir línguas, não porque chegou a um patamar espiritual, e sim porque se humilha e precisa que o Espírito Santo venha orar o que ela não sabe orar. Deus resiste aos soberbos, mas ao quebrantado do coração, Ele não aguenta, Ele chega. O propósito do batismo com o Espírito Santo é de nos mergulhar no rio de Deus, onde nós não temos mais controle. A igreja primitiva, sabendo disso, eu tiro isso das evidências da palavra, mas também das evidências de muitas igrejas nas nações que nasceram entre povos, entre aspas, não civilizados, que são povos mais místicos, entre aspas. Nós, do mundo ocidental, do mundo civilizado, atribuímos esse termo a eles. Eles têm uma prática, de tempos em tempos, eles buscam o Espírito Santo e ficam. Eu acho que é interessante o testemunho de vários missionários entre povos indígenas que contam as experiências dessas igrejas indígenas buscarem o Espírito Santo até que. Porque eles não têm relógio. Jogaram fora. Não vou jogar porque eu não quero quebrar. Eu já joguei aqui mesmo uma vez e quebrei o relógio. Eles não têm outra coisa para fazer. Eles perceberam que não tem outra coisa mais importante senão a direção, a condução, a capacitação do Espírito Santo. Jesus também é aquele que nos batiza com fogo. O alvo do batismo com fogo é retirar de nós tudo que seja nosso e deixar tudo que é do Pai. Quem foi enviado para a terra com um propósito específico? Quem foi enviado para a terra com um propósito específico? Se a tua mão não está levantada, você não entendeu nada desde ontem.
Eu falei inglês, né? Eu fui enviado para cá com um propósito específico. Mas durante um tempo antes de conhecer a Jesus, eu desenvolvi vários planos, projetos, ideias, vontades. Essas coisas precisam passar pelo fogo. Quando Jesus disse para os discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo abre mão dos seus planos, projetos, ambições, as suas vontades, os projetos da sua família, as projeções da sua igreja. Abre mão de tudo isso, deixa tudo isso passar pelo fogo. É a mesma coisa que Jesus fez, subsistindo na forma de Deus. Não considerou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Abriu mão da sua vontade. Mais tarde no jardim de Getsemane, o homem Jesus, igual a nós, você vai querer ser crucificado? Eu não. Jesus também não queria. Pai, até a última hora ele está clamando, Pai, passe de mim esse cálice. Não estou afim, Pai. Ele sabia que no outro dia ele iria para uma cruz e ia morrer, não apenas a crucificação. Seria 1000 vezes pior do que apenas uma crucificação física. Porque ele estava levando sobre si o pecado do mundo. O castigo. Ele iria se enfermar. Nas horas que ele estava na cruz. Isaías 53 nos afirma que agradou a Deus moê-lo com as nossas enfermidades. Todas as enfermidades da humanidade, Jesus já experimentou na cruz. Ele sabia que a morte dele na cruz daquele dia não seria apenas uma crucificação física. Ele iria sofrer 1000 vezes mais. E com isso ele falou, Pai, se tiver algum jeito de escapar, alguma maneira, algo que o Senhor pode fazer para que eu não tiver que fazer isso, Pai, por favor, passe de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, e sim a sua. É essa atitude que o Pai busca nos filhos de Deus hoje. Eu creio que Deus está cansado de uma certa mensagem que só fala de prosperidade, prosperidade, prosperidade sem sacrifício. Cadê aqueles que estão dispostos a sacrificar para que o reino do Pai seja implantado? Cadê aqueles que estão prontos a abrir mão das suas próprias vontades? Abrir mão de fama, abrir mão de qualquer coisa que seja a projeção. Ibope. Não importa isso para mim, Senhor. Jesus só queria uma coisa. Pai, revela a tua vontade, porque é essa que eu quero fazer. Os batismos com o Espírito Santo e com fogo vêm para nos fazer filhos, a imagem de Jesus. Quando Jesus disse, toma a sua cruz, Ele não estava dizendo, eu quero frisar isso
muito, muito, muito para nós. E não estava dizendo, você tem uma cruz que você vai ter que carregar para o resto da sua vida. Todos nós temos um sofrimento. É a cruz que a gente tem que carregar. Quantas horas Jesus carregou sua cruz? Em relação à sua vida toda, apenas algumas horas. Quando ele disse, toma a sua cruz, ele está dizendo que só ele podia tomar aquela cruz com a finalidade que cumpriu. Salvar o mundo. Somente você pode fazer o que o Pai te mandou para fazer na terra. Se a gente não fizer, ele tem que esperar a próxima geração. E com isso vem retardando o reino de Deus, de geração em geração. Olha o que aconteceu com Israel. A geração que Deus tirou do Egito, ele queria levar logo para a terra prometida. Mas porque não creram, teve que deixar passar 40 anos para essa geração morrer no deserto. E uma nova geração ele levar para a terra prometida. Mas ele queria levar a primeira geração? Sim ou não? Sim. Era a vontade dele? Sim. E por que que não foi? Porque ele não encontrou na primeira geração quem quisesse cooperar com ele. Os batismos com o Espírito Santo e com fogo são dados. E eu creio quantas vezes que for necessário para nos tornar a imagem de Jesus. Para nos fazer filhos como Jesus era filho. Descobrindo a razão pela qual nós fomos enviados para a terra. Há alguém que foi enviado para a terra com propósito específico? Talvez, fica com a mão levantada, por favor. Faz um agrado para mim. Talvez você não saiba ainda. Talvez você não tenha descoberto. É por isso que Ele quer te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Porque Ele não está a fim de revelar para a gente dizer, então eu acho que sim. Ele quer saber se tem filhos prontos. Ok, pode abaixar as mãos. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tantas vezes a visitação do Espírito vem, mas nós não recebemos a visitação, o toque, a manifestação do Espírito para gerar o plano do Pai. Quantas pessoas já foram tocadas N vezes pelo Espírito Santo? Quantas experiências a gente já teve, mas ainda não produziu em nós. Pois eu digo, deixa o toque do Espírito Santo, o toque de Jesus sobre nós nessa tarde, produzir em ti o que o Pai está querendo. Quando Paulo fala para a igreja em Éfeso, enchei-vos do Espírito, ele está vendo e prevendo exatamente o que eu sinto no Espírito que Deus está querendo essa tarde. Momentos em que nós busquemos o Espírito Santo com entendimento, dizendo para essa finalidade, Espírito Santo, eu quero que me capacite. Jesus, venha me batizar de novo com o Espírito. Venha me batizar de novo com fogo. Aqui há uma linha, ali outra. Aqui do lado outras linhas vermelhas. Se você quer buscar isso nessa tarde, chega numa linha dessa. E vamos lembrar a palavra de Jesus
Se os nossos pais aqui na terra sabem dar boas dádivas a nós, quanto mais o nosso Pai Celestial, quando pedimos, dará a nós o seu Espírito. Talvez hoje alguém não chegue em você para impor as mãos. Não é necessário. Os nossos olhos estão fixos em Jesus, porque quem batiza com o Espírito Santo e quem batiza com fogo é Jesus. A sua busca, a intensidade da sua busca nesse momento, o seu alinhamento com os propósitos de Deus, significa muito nesse momento. E você precisa corresponder com o Espírito Santo, não comigo. Com o Espírito Santo. É um momento íntimo que você tem como filho de Deus, com o Espírito de Deus que quer ser o seu guia. Que Jesus rogou ao Pai para Ele enviar para ser o seu guia. O mesmo Espírito que guiou Jesus a fazer todas as coisas que Ele fazia. Vem sobre nós, Espírito Santo. Jesus, nós te pedimos, caminha entre nós agora. Estenda a tua própria mão e batiza-nos com o Espírito Santo. Batiza-nos de novo, Senhor. Renova o fluir das águas do Espírito em nós. Naquele lugar no nosso interior de onde flui rios de água viva, Senhor. Pedimos que o Senhor destampe todo entulho que tiver depositado ali. Nós te pedimos, Espírito Santo, tira o entulho, conduza-nos em arrependimento necessário nessa hora. E tira o entulho, e flua rios de água viva. Fluam, Senhor, rios de água viva. Fluam, Senhor, rios de água viva.